Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. O tema de hoje é super legal, um conhecimento muito maravilhoso, muito ancestral e também muito intuitivo. É uma pergunta que eu tenho recebido com frequência e resolvi trazer isso para vocês hoje porque isso pode facilitar muito a vida de vocês. Eu vou falar sobre o processo de secagem de plantas. Esse é um vídeo especialmente para aquelas pessoas que querem começar a ter os seus estoques pessoais de plantas. Existem plantas medicinais em todos os cantos do mundo. Quem começa a estudar esse universo sabe que aonde você vai você encontra plantas. Só que aí fica essa dúvida: como então fazer esse processo de colheita e secagem para a gente poder armazenar? Então vai ser muita informação bacana, fica ligado nesse vídeo até o fim. Eu quero começar esse assunto falando sobre por que é legal a gente participar desse processo de colheita e de secagem para a gente ter a produção do nosso próprio estoque e não só a gente comprar. Dependendo de onde você mora, isso fica um pouco mais difícil, mas eu já tive a oportunidade de ir em muitas cidades grandes para fazer alguns eventos e em todas encontrar as plantas medicinais que eu precisava frescas, nos quintais de amigas, de pessoas conhecidas, em alguns bairros periféricos, que geralmente é bem mais fácil de você conversar com as pessoas e encontrar as plantas no quintal. Então, sempre que for possível, comece a identificar quais são os lugares na sua cidade, na região onde você mora, que você consegue acessar essas plantas, de preferência frescas, porque você vai perceber depois de um tempo, aprofundando no estudo das plantas medicinais, que você estabelece uma outra relação com uma planta. Então, se você vai fazer, por exemplo, um tratamento de alguma questão crônica e você tem a oportunidade de ir lá, de colher aquela planta, de secar ela, de armazenar ela na sua casa, você vai perceber que ela vai atuar no seu corpo de um jeito diferente. Então, aqui em casa, por exemplo, eu não tenho muitas plantas medicinais. O meu quintal, a terra é bem difícil de plantar, então não é toda planta que eu consigo cultivar aqui. Eu consigo algumas mais básicas, eu dou preferência para as medicinais que eu mais uso. Mas aqui na região tem muitas pessoas que plantam, que cultivam e tem um mato muito grande. Então, existem algumas que a gente vai colher no cerrado nativo mesmo, né? Para que a gente possa ter esse estoque pessoal em casa. Então, a primeira pergunta, Thaís, como que faz para secar a planta medicinal? E aí eu falei ali antes da gente começar a introduzir esse tema que é um processo intuitivo. Tem a ver com um conhecimento também que a gente adquire, mas também tem muito a ver com um processo intuitivo. Por que eu digo isso, gente? E aí eu aproveito para reforçar a gente parar de querer respostas prontas e entender que a relação com as plantas medicinais ela é um estudo. Porque a maneira como você vai secar as plantas depende de onde você está, de qual estação do ano está, de como é o clima na sua região, de como é o clima dentro da sua casa, se você acessa o sol, se você acessa a sombra, enfim, tem muitas variáveis que influenciam nesse processo. E quando eu digo que é um processo intuitivo, é porque justamente você vai precisar se dispor a estudar, você vai precisar estar ali sentindo, você vai precisar estar observando aquela planta que você colheu e que está buscando secar para fazer o estoque e a armazenagem na sua casa. Então não ache que é simples, você vai lá colher a planta, colocar ela em qualquer lugar e pronto. Não, gente, vocês vão precisar mesmo estar ali observando aquela planta e fazer o acompanhamento desse processo de secagem. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, é um processo super gostoso e super simples de ser feito, mas você vai precisar ter disposição. Então, eu acabei de fazer aqui pra gente ter um exemplo, uma colheita de rosas, as rosas que tem aqui na minha casa. Eu acabei de ir ali no pé para tirar elas até... Tá cheio de mosquitinho aqui ao redor. A gente pensa, primeiro, quando a gente vai pensar na secagem, a gente observa qual que é a planta, quais são as características da planta que a gente quer fazer, que a gente quer secar, né? Então, vamos, por exemplo, observar aqui a rosa. A pétala dela é bem fininha, ela é uma planta que ela tem um perfume... Ai, nossa, gente, é muito maravilhoso, eu amo esse cheiro. Então, a gente precisa... pensar, por exemplo, nas características da planta que a gente está colhendo. Vocês conseguem? É muito simples, mas vamos parar para pensar. Responde essa pergunta. Você acha que o processo de secagem de uma casca de uma árvore é o mesmo de uma pétala de uma flor? É claro que não, gente. E aí quando eu digo que é intuitivo, é por isso. Porque se você começa a investigar, a estar atenta para o que você tem aqui na sua frente, você vai, opa, talvez isso aqui seja diferente para aquilo ali, né? E você vai buscando os caminhos. Então, quando as plantas são muito finas, tipo quando são rosas, ou quando é uma artemisia, que a folha dela também é bem fininha,
né, quando são plantas mais delicadas, mais suaves, né, mais fininhas, eu sempre seco elas na sombra, tá? Então eu coloquei essa daqui nesse pratinho, ela vai ficar aqui dentro do meu escritório, né, que é esse espaço que a gente está aqui conversando agora. Aqui pega sol em uma parte, tem uma janela, né, que faz com que seja sempre um ambiente ventilado. Aqui tem uma janela que pega sol em uma parte do dia, então tem iluminação, tá? Ela fica aqui na sombra e eu vou acompanhando o processo de secagem dela. Como a gente está numa época do ano aqui no Cerrado que tá chovendo, eu fico mais atenta, porque, por exemplo, na semana passada eu fui tentar secar uma casca de limão, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, né, que eu também estou no processo de secagem dela. Eu fui tentar secar uma casca de limão na sombra, mas como estava muito úmido, ela mofou. Então a gente tem que ficar fazendo esse processo de acompanhamento, né? Como agora tá fazendo uns dias de sol, eu vou deixar a planta aqui numa região que ela pega luminosidade, a rosa, né? Numa região que ela pega luminosidade, que ela não fica muito no escuro, tá? E aí eu vou acompanhando. Se eu perceber que ela tá demorando muito tempo para secar, eu vou tentar aproximar ela mais do sol para receber uma luz mais indireta. Eu evito colocar ela diretão no sol, tá, gente? Mas eu sei que tem algumas pessoas que secam assim, a própria Dona Flor, que é a minha mestra, inclusive, ela seca as pétalas de rosa deixando um primeiro momento no sol. Então é possível, tá? Quando tá muito frio, quando tá muito úmido e faz um diazinho assim de sol, aí às vezes eu gosto de colocar ela no sol para acelerar o processo. Mas fica sempre atenta para você ver se ela não tá secando demais, para ela também não esfarelar, tá? Ela não pode chegar nesse ponto de esfarelar, para você ver se não tá perdendo o aroma dela. E aí você vai acompanhando. Vou mostrar aqui para vocês, essa daqui que tá aqui atrás, é uma que eu já tá no processo de secagem há um tempo. Vocês estão percebendo que ela já perdeu bastante a cor, né? Ela ainda conserva o cheiro tá bem maravilhoso. Ela ainda não tá totalmente seca, ela ainda tem uma leve umidade assim que eu sinto nas pétalas dela, tá? Então eu ainda tô deixando ela aqui na sombra mais um tempo, mas provavelmente daqui a uns 3 dias, se o clima continuar aberto como ele tá, ela vai para um pote. E aí no pote eu continuo acompanhando o processo de secagem dela. Essa daqui eu colhi tem mais ou menos umas 2 semanas. Tem 2 levas de colheita diferentes aqui. Tem até umas que estão um pouquinho mais secas e outras que estão mais úmidas. O ideal é você não misturar as colheitas, igual eu fiz, tá, gente? Eu misturei porque eu tava sem espaço aqui, que eu tava com muita planta. Então, você vai observando. Se tiver muito úmido, lembra, né? Você pode, aqui, por exemplo, esse cesto, né? Ele é um pouquinho mais abertinho, então ele sempre ventila, eu deixo próximo à luminosidade, um lugar que circula bastante vento, tá? E aí, qual que é o ponto de você saber que tá ideal para você armazenar ela? Você vai pegar essa pétala na sua mão e aí você vai sentir que ela tá bem sequinha, a textura dela é bem sequinha, mas ela não esfarela. Então, ela ainda cultiva o cheiro dela tá bem gostoso, mas eu sinto ela totalmente seca, tá? Nesse ponto que ela tá aqui, acho que ainda vai mais uns 3 dias até eu armazenar ela. E aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que eu armazeno. Essa daqui é uma colheita antiga de rosas que eu tenho, né? As rosas, as pétalas de rosas eu gosto de armazenar em potes de vidro. Você pode armazenar em sacolinha, você pode armazenar no que você tiver a possibilidade aí na sua casa, tá? Eu gosto sempre de colocar em vidro, mas dependendo da quantidade que eu tenho de planta, eu coloco em outros lugares. Então aqui para vocês terem noção. Essa daqui é uma macela que eu colhi há alguns meses atrás, tá? Como era uma quantidade bem grande de macela, eu coloquei ela dentro de uma fronha de travesseiro, porque a gente estava numa época que estava chovendo muito, ela ainda não tinha secado totalmente, e aí ela não estava secando porque não parava de chover, e quando eu percebi que ela tinha chegado quase no ponto dela, eu coloquei dentro desse saco de tecido, e ela tá armazenada aqui desde então, e aí eu vou acompanhando. Se aqui, porque ela não pode ficar muito, se você aperta muito, seja aqui dentro do saco, seja num plástico, ou seja no pote de vidro, se você condensa muito aqui dentro, o ar não circula entre elas, né? Não que fique entrando o ar, mas assim, se você deixar ela muito compactada aqui dentro, a tendência é que mofe mais fácil, tá?
Então deixa ela com bastante espaço aqui, tipo essa macela, e ela tá armazenada aqui e tá bem tranquilo. Aqui ela tá sempre ventilada, recebendo ventilação e existe pouca possibilidade de mofar. Agora eu vou mostrar pra vocês uma diferença. Aqui, por exemplo, as cascas de limão, vamos voltar nelas. A casca de limão, ela é mais grossa, ela já tem uma resistência maior do que a flor, por exemplo, ou do que uma folha fininha de artemisia. A casca do limão eu já coloco no sol. Então, geralmente, raízes, cascas, entre cascas de árvore, né, e a casca de frutos, tipo a do limão, da laranja, da mexerica, eu coloco para secar no sol. Né? Especialmente quando o tempo está muito úmido, abre um solzinho, eu coloco lá. Na minha experiência, ela na sombra, ela precisa estar num lugar que pega uma luminosidade, né? Dependendo da época do ano, uma luminosidade direta, para que ela seque. Então, o ponto que eu gosto de deixar ela para secagem é esse aqui, ó. Ela tá já quebradiça, então eu vou quebrar essa daqui em pequenos pedacinhos. Ela não tá muito seca, esturricada, mas ela tá seca, completamente seca já. Eu quebro ela em pedacinhos antes de armazenar em um pote de vidro também, tá? Mas essa daqui, ela ficou basicamente 2 dias num sol intenso, né? Então aqui, tem uma delas que eu coloquei aqui hoje, ó. Ela tava... Essa daqui eu tirei ontem da casca, coloquei ela hoje para tomar sol e ela já deu uma secada bem boa. Então, essas daqui que estão secas, o aroma se mantém, né? Isso significa que em termos de propriedade medicinal ela ainda tá aqui na casca, tá? E aí você vai acompanhando. O que aconteceu na semana passada que eu falei pra vocês? Tava chovendo muito, eu peguei as cascas do limão, coloquei em um prato, num lugar que não tinha tanta luminosidade. Um dia depois eu fui lá olhar e tava tudo mofado. Em um dia foi suficiente para mofar tudo. Então assim, o ideal é que vocês coloquem as plantas para secar no local que vocês possam ter uma visibilidade sobre elas, que vocês fiquem minimamente ali acompanhando para ver se tá ok ou não. E gente, deixa a intuição guiar no processo. Se você sentir que tem que ir ficar umas horinhas no sol, vai ficar umas horinhas no sol. Se você sentir que tem que tirar do sol, tira do sol, vai permitindo mesmo que essa comunicação aconteça, né? É uma comunicação que ela acontece no plano sutil. As plantas, elas conversam, as plantas sinalizam pra gente. Então, permita que a sua intuição te guie nesse processo também, tá? Pra você não ficar muito presos a regras. Porque é isso, eu aqui nesse momento estou no Cerrado. Hoje tá um dia de sol, fez sol nesses últimos dias, mas a gente tá numa época da chuva, né? Cada região tem uma particularidade. Se você mora num apartamento, isso faz diferença. Se você mora numa casa, é totalmente diferente. Então, você precisa muito permitir essa sensibilidade em relação a esse processo de secagem. E eu vou repetir, gente, não é difícil você fazer isso. É uma delícia você estar nessa comunicação com as plantas, né, permitindo que a sua intuição te guie. É um processo de muito crescimento e de muita expansão. Então, aqui eu mostrei para vocês, eu tenho a rosa, eu tenho alguns potes de rosa aqui em casa, que eu tenho uma roseira que ela dá muita rosa. Então, essa rosa aqui, olha que delícia, o cheiro dela tá super maravilhoso. E aí aqui na nossa região, por exemplo, também tem muitos bichinhos, então eu tenho que ficar acompanhando, sabe? O pote de vidro, ele é uma boa por causa dos bichos, né, que evita de entrar algum tipo de inseto. Uma coisa que não é legal é vocês demorarem muito tempo depois que a planta já tá seca para armazenar ela, porque senão ela vai entrar num processo de secagem mais intenso e às vezes ela esturrica, fica esfarelenta e aí já não dá para você usar. Aqui nesse outro vidrinho eu tenho um cabelo de milho também que eu sequei e armazenei aqui no vidro. É isso, a gente vai criando os nossos próprios estoques, a gente vai estreitando essa comunicação com as plantas, mesmo que você não tenha plantas na sua casa, eu reforço. É legal você aprender sobre isso, porque se por acaso você for em algum lugar que um dia tem uma planta que te interesse, e a gente sabe que quando a gente começa nessa comunicação com as plantas, se você tem a vontade, você começa a sentir a vontade de fazer um tratamento com alguma planta medicinal, começa a te vir na cabeça alguma planta, essa planta ela aparece para você. Então, às vezes, mesmo que você não cultive nenhuma em casa, em algum momento você vai se deparar com uma planta que vai te aparecer numa quantidade que seja interessante você fazer esse processo de secagem para poder armazenar e usar como você quiser. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quero reforçar mais uma vez a gente soltar as respostas prontas que existem sobre isso, se permitir
estudar e construir suas próprias referências sobre esse processo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que gostam de plantas medicinais, que seria interessante elas aprenderem sobre isso, e até o próximo vídeo.